Dr. Martin Kuhn, magnífico reitor da Universidade Adventista de São Paulo, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os professores, alunas e alunos que estão aqui presentes. Pastor Domingos, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades eclesiásticas que aqui se encontram. Pedro Franco, prefeito de Engenheiro Coelho, na pessoa de quem cumprimento os demais prefeitos e vereadores aqui presentes. Meu abraço especial à deputada Damares, nossa representante na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Meu abraço especial para esses magníficos músicos e esse coral que nos trouxe, com a alegria da música, um momento de paz e de encantamento. E um abraço mais especial ainda para as minhas amigas e amigos de Angola, país onde eu vivi durante o ano de 1996. Morei em Andulo, morei em Chitembo e morei no Lubango. Acho que ainda lembro o cumprimento lá do pessoal do interior. O Alali! Senhoras, senhores, e boa tarde! Eu expresso a minha satisfação por ter recebido esse convite e poder estar aqui nessa tarde para conversar um pouco aqui com todos e apresentar as nossas ideias sobre a conjuntura que nós estamos vivendo e os desafios que o nosso país tem e que hoje são responsabilidades para serem vencidos do governo do presidente Bolsonaro. O mundo que nos cerca é um mundo da inquietação, é um mundo da competitividade. Vivemos o auge da era da revolução tecnológica e que leva a essa situação onde julgamos não haver mais mares tranquilos para que a gente navegue. Os historiadores dizem que se um camponês na Península Ibérica dormisse no ano 1000 e acordasse em 1500, no momento em que a Esquadra de Cabral se preparava para enfrentar o Mar Tenebroso, ele não veria grandes diferenças. As roupas eram praticamente as mesmas, o transporte eram carruagens e cavalos, as armas não tinham evoluído, ou seja, o mundo ainda não tinha avançado na velocidade com que avançou agora. Agora, se um marinheiro da Esquadra de Cabral hibernasse naquele ano 1500 e acordasse agora, ele tomaria um susto. A revolução tecnológica foi fantástica, encurtou distâncias. O aparelhinho que cada um de nós traz no bolso permite que a gente se comunique com qualquer ponto do globo terrestre, saiba notícias, converse com gente que nunca conhecemos, ou seja, aproxima as pessoas. Isso vem de pouco tempo atrás. 50 anos atrás, quando eu era adolescente, isso tudo era sonho de uma noite de verão. E nesse curto espaço de tempo, isso se tornou uma realidade. Mas, ao se tornar uma realidade, ela nos coloca numa eterna busca de novos desafios. E é o que nós vemos na geopolítica mundial de hoje. Temos lá a grande potência do norte, os Estados Unidos da América, uma hiperpotência militar e tecnológica, que gasta 1/3 do gasto mundial em armamento. Os Estados Unidos gastam em torno de 600 bilhões de dólares por ano
com a sua indústria de defesa. Isso é R$1 trilhão acima do que é o orçamento total da nação brasileira. Essa hegemonia americana hoje se vê ameaçada pela ascensão chinesa. E é importante que todos tenham consciência que nos últimos 20 séculos, apenas durante 2 séculos e meio, a China não foi a maior potência. A China, nos últimos 40 anos, deu um grande salto tecnológico, usando uma arma que é a arma mais mortal que qualquer país pode ter e que nós precisamos utilizar, que é a educação. Se não há educação que vai produzir o conhecimento e que vai desembocar na inovação, as nações ficam estagnadas. Por isso, todos que estão aqui e têm a oportunidade de desfrutar de uma escola dessa natureza, aproveitem para ganhar conhecimento e, a partir daí, buscar a transformação que o nosso Brasil tanto necessita. Mas voltando à China, a China tem 1,4 bilhão de habitantes. Ela não pode se dar ao luxo de ter qualquer problema de desajuste social. Ou seja, ela tem que dar um jeito de ter emprego e alguma renda para esse povo todo e tem que botar comida na mesa. E para botar comida na mesa, ela precisa dos outros países. E o Brasil tem um papel preponderante na produção de alimentos. Sim, porque nós somos o país da agricultura verde. Nós somos um país capaz de produzir 3 safras por ano e com condições de alimentar grande parte da população desse mundo. A China também desenvolveu-se tecnologicamente e disputa essa primazia com os Estados Unidos. É a briga pela tecnologia do 5G. E aí temos essa guerra comercial. O governo americano busca taxar as exportações chinesas e o que é que faz o chinês? Ele aplica a guerra cambial, desvalorizando a moeda deles. Ao mesmo tempo, existem outras rusgas no mundo de hoje. Muita gente esquece da Rússia. A Rússia é um continente também e habita 2 partes do mundo. Ela é parte europeia e parte asiática. Ela tem interesses permanentes. Em primeiro lugar, ter acesso aos mares quentes. Se olharem lá o mapa da Rússia, as saídas marítimas dele são nas áreas geladas do globo. Também ela considera o leste europeu o seu espaço vital de segurança. E se analisarmos a história russa, de Pedro Grande até Vladimir Putin, eles sempre buscaram defender esses interesses. E assim o fazem. A velha Europa, berço daquilo que nós consideramos a civilização judaico-cristã, a civilização ocidental, ela também enfrenta suas dificuldades. Imigrações que para lá chegam, as pessoas que vêm, seja do continente africano, de antigas colônias, seja das guerras do Oriente Médio, e começam a adentrar o continente europeu. Os países entrando numa estagnação econômica, e o mundo inteiro, desde 2007, 2008, com a crise que ocorreu nos Estados Unidos, a chamada crise das subprimes, marca passo nesse crescimento. Exceção feita a própria China. A China não pode deixar de crescer a 6, 7% ao ano, porque senão haverá instabilidade social naquele país. Mas nós vemos que hoje, mesmo esse crescimento chinês começa a ficar ameaçado por essa guerra comercial que está ocorrendo. Esse é o panorama do mundo que estamos vivendo, um panorama geral e que indica a possibilidade de haver recessão. Então nós temos que ter consciência que o que ocorre na volta da gente tem influência sim naquilo que ocorre aqui dentro do Brasil. Temos também o nosso entorno próximo, a América do Sul. A América do Sul, os nossos países
tem pouca influência nas decisões mundiais. Os nossos países, infelizmente, ainda nos debatemos com crises e com pensamentos voltados para coisas que ocorreram no passado. Muito olho no retrovisor e pouco olho para frente. Ainda tem gente que culpa espanhóis e portugueses pelas mazelas que temos. Não, compete a nós buscarmos as soluções e sairmos avante. Temos na nossa vizinhança os maiores produtores de droga. A cocaína, produzida na Colômbia, no Peru, na Bolívia, a maconha, produzida no Paraguai. E a droga é o grande flagelo do final do século XX e desse século XXI. Ataca principalmente a juventude. E o Brasil não está imune a isso. É um problema sério que enfrentamos. Esse problema, ele usa o nosso país, seja como mercado consumidor, seja como trânsito para os outros dois grandes mercados mundiais, que são os Estados Unidos e a Europa. Também aqui na nossa América do Sul, vivemos a inquietação da nossa vizinha Venezuela. Em 20 anos, um regime que se dizia inovador, ele se mostrou totalmente retrógrado. Se apropriou das instituições democráticas usando as próprias armas da democracia, dizendo que iria solucionar os problemas daquele povo. Como é que ocorreu isso? A história da Venezuela, ela é pontuada desde o início da independência, no século XIX, por guerras civis e regimes ditatoriais. No ano de 1958, caiu a ditadura do coronel Pérez Jiménez. E a partir daquele momento, por 40 anos, dois partidos políticos se alternaram do poder naquilo que ficou conhecido como o Pacto de Punto Fijo. Enfrentaram uma guerrilha promovida por Cuba, venceram essa guerrilha, mas os guerrilheiros de então fizeram a sua autocrítica e chegaram à conclusão de que para tomar o poder precisavam das Forças Armadas. Inicia-se um processo então de cooptação daqueles elementos que estavam nas Forças Armadas venezuelanas. E aí nasce a figura de Hugo Chávez. Em 1989, ocorre uma revolta popular em Caracas pelo aumento do preço da gasolina. Caracas é uma cidade que tem uma topografia muito similar à do Rio de Janeiro, só não tem praia, mas é cheia de morro. E nos morros estão concentradas as populações mais pobres, que descem e invadem o restante da cidade. A polícia não consegue debelar, as Forças Armadas venezuelanas são chamadas a intervir, e aí ocorre aquilo que é o pior para qualquer Força Armada: ter que atirar contra seu próprio povo. E isso cala fundo, vamos dizer assim, no imaginário daqueles militares venezuelanos. Isso dá o espaço de manobra para que em 1992 o Hugo Chávez tente um golpe de Estado. Um golpe mal planejado, mal sucedido, e ele termina sendo preso. Mas na hora de ser preso, o general encarregado de fazer isso era um camarada comprometido com aquela visão do grupo do Chávez. E permite que por 5 minutos ele fale à imprensa numa cadeia nacional de rádio e televisão. E naquela hora o Chávez, que era um excelente orador, né, ele entra no imaginário da população venezuelana como o novo Bolívar, aquele que viria para salvar a Venezuela. Ele fica 2 anos preso, em 1994 ele é anistiado, e aí aparece um argentino chamado Norberto Cerezoli,
com uma doutrina embaixo do braço. Uma doutrina baseada num tripé: exército, caudilho e povo. O exército, a força armada, como a espinha dorsal, a base de sustentação do regime. O caudilho, populista, figura típica da nossa América Latina, e o povo sendo abastecido, seja pelos discursos do caudilho, seja pelo dinheiro do petróleo que a Venezuela possui. Com esse projeto, ele é eleito em 1998 e a partir daí inicia aquilo que eu falei, que é a tomada das instituições democráticas usando a própria essência do que vem a ser um sistema democrático. Muda a Constituição. Lá na Venezuela não tem 3 poderes, são 5 poderes, além dos 3 que nós conhecemos. Existe o poder eleitoral, que é o nosso Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais, vamos colocar assim, e existe o chamado poder cidadão, que seria a fusão da AGU, da CGU e do TCU. Então é isso que existe na Venezuela, e o Chávez, ele mobiliou tudo isso aí. A economia entra em debacle, Chávez fica doente, morre e não tinha um substituto à altura. Assume o Maduro e aí vivemos essa situação lá. 20 mil cubanos dentro da Venezuela, que controlam as milícias, controlam o sistema de inteligência e ameaçam a segurança da parcela das Forças Armadas que não está comprometida com esse processo. Vai competir a comunidade internacional com muito diálogo, muita pressão política e muita pressão econômica para buscar reverter esse quadro, para que Maduro e sua turma saiam de lá e, ao mesmo tempo, novas eleições sejam convocadas e, a partir daí, as instituições mundiais, como o Banco Mundial, o próprio FMI e outros países, ofereçam os recursos necessários para a reconstrução da Venezuela. A última coisa que nós podemos desejar e temos que buscar evitar a todo custo é que uma nova guerra civil seja deflagrada nesse país vizinho, porque será muito ruim, péssimo mesmo para todos nós. Então essa é a problemática maior no nosso entorno próximo aqui na América do Sul. E o Brasil? É o que a gente se pergunta. Ninguém tem dúvida que somos um colosso. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 7.500 quilômetros de costa e 16 mil quilômetros de fronteira com 10 países distintos. Aí entra a primeira observação, essa questão de fronteira que tanto se fala. Eu lembro que os Estados Unidos faz fronteira com apenas 2 países. O Canadá ao norte, zero problema. E o México ao sul, uma fronteira de 2.700, 2.800 quilômetros, que eles têm imensa dificuldade em manter o controle. Portanto, temos que ter um pensamento crítico todas as vezes que se fala nessa questão de fronteira no nosso país. É uma fronteira distinta em toda a sua extensão. Temos área de montanha, área de selva, pantanal, áreas vivificadas. Então compete ao nosso governo, à nossa diplomacia, no contato permanente com os governos de diplomacia vizinha, né, termos uma aproximação para que os problemas comuns sejam resolvidos dos 2 lados, e não apenas de um lado só, porque isso não será solução para nada. Eu lembro também que o nosso país, ele tem uma posição privilegiada. Ocupa a porção centro-oriental da América do Sul, com saída para o Atlântico Norte, Canal do Panamá, para o Atlântico Sul, podendo circunnavegar a África e chegar à Ásia. É um país com uma diversidade enorme. Nós podemos dizer tranquilamente que o Brasil são 5 países em um. Nós temos
a região norte, a nossa Amazônia, o Nordeste com suas características, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, cada um com seus biomas e suas características culturais. Mas todos nós, unidos pelos mesmos ideais e por um idioma comum. Para um pouquinho para falar da Amazônia, tão comentada nos últimos tempos. A Amazônia ocupa praticamente 54% do nosso território. São 4.900.000 quilômetros quadrados. E aí algo que todos têm que ter na cabeça. A nossa legislação ambiental ela é forte. O bioma amazônico ele tem que estar 80% protegido. Apenas 20% pode ser desmatado. Então, quando se fala em desmatamento, nós temos que refletir. Há desmatamento ilegal, que é aquele em cima dos 80% que tem que ser preservada, e há o desmatamento legal, que é o dos 20%. Se fizerem uma conta, 20% da Amazônia dá uns 950.000 quilômetros quadrados. O que foi desmatado lá até hoje? 3.000 quilômetros? 4.000 quilômetros? 5.000 quilômetros? É legal? É ilegal? Então compete ao governo federal e aos governos estaduais exercerem o poder de fiscalização e impedir o desmatamento ilegal, aplicando o que a lei prevê para todos esses casos. Mas temos que ter um pensamento crítico nisso aí. Né? O que mais vemos no nosso país? Vemos pessoas excluídas, pessoas onde o Estado não chega, pessoas que vivem na periferia das grandes cidades e que estão à mercê dessas narcoquadrilhas. Lá o Estado não coloca a luz é o gato, não coloca água, que a água é o gato, não coloca esgoto, não tem rua com casa com número. O Estado tem responsabilidade nisso, sim. O Estado tem que prover isso, tirando essas pessoas da exclusão. Porque se nós não trabalharmos essa questão do social, jamais conseguiremos vencer a guerra contra o narcotráfico, que se aproveita dessa situação de desvantagem dessas pessoas para se infiltrar dentro dessas comunidades. Temos uma infraestrutura logística deficiente. Os últimos grandes investimentos ficaram na década de 80. Imagine que temos 7.500 quilômetros de costa, mas levamos carga do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte no lombo de caminhão. Ferrovias se perderam. Então temos que reverter essa situação, mudar essa nova infraestrutura. Vivemos também uma crise política, econômica e uma crise de valores na sociedade. A crise de valores na sociedade, muito atrelada à revolução tecnológica, ao materialismo e ao consumismo. Eu sei que aqui eu estou falando para pessoas que têm uma outra visão de mundo, que entendem que tem um ser superior que nos governa, que entendem que a fé é fundamental para que tenhamos objetivos na vida. Mas, infelizmente, muita gente não entende isso. Então é importante que nós, que temos fé, que compreendemos a presença de Deus junto a nós, levemos essa palavra àquelas pessoas que em algum momento perderam a fé. As pessoas podem perder tudo, menos a fé. Então essa crise de valores da sociedade, ela tem que ser vencida dessa forma. São mudanças no mundo. É um fato notório, né? A ascensão da mulher no mercado de trabalho, ela mudou a forma como o mundo se relaciona também. A mulher hoje é uma força importantíssima dentro da sociedade. E nós, homens, temos que entender e aplaudir isso. Para mim, nunca tive dúvida nisso. Minha mãe trabalhava, década de 50, quando eu nasci,
Meus pais eram aquele casal típico da classe média. Meu pai era militar, a minha mãe professora. Era o que a mulher tinha naquele momento. Hoje não. Nós vemos as mulheres ocupando todos os espaços possíveis dentro da sociedade. E com a característica que elas têm, isso só nos favorece e permite que todos nós obtenhamos um crescimento como pessoas. E a crise política? A crise política é fruto de um sistema que se perdeu. Nós temos um sistema partidário que eu chamo de caótico. Hoje, no Congresso Nacional, especificamente na Câmara de Deputados, nós temos 26 partidos representados. Será que esses partidos representam o pensamento da sociedade? Acredito que não. O nosso presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já comentou a visão de que as próximas eleições do ano que vem para prefeito e vereador já buscássemos o caminho do voto distrital misto. Eu tenho uma visão similar. Ao buscarmos o voto distrital, aproximaremos o eleitor do eleito, aproximaremos um partido da sociedade, e a tendência será termos um número bem menor de partidos, 5, meia dúzia, que representem efetivamente as correntes de pensamento existentes na nossa sociedade. Então essa crise, ela é fruto dessa multifacetada política que nós vivemos. Muito disso vem da própria Constituição de 88, que dizia o falecido Roberto Campos, que ela era utópica no social, ela parlamentarista num regime presidencialista, e gera esses conflitos que nós vivemos, e obviamente compete aos poderes buscarem o entendimento dentro, vamos dizer assim, dessa salada de frutas que virou o nosso sistema político. E aí tem a crise econômica, que essa aqui nos sacode, nos atinge mais, porque ela gerou um número enorme de pessoas desempregadas e outro tanto de pessoas subempregadas, e mais ainda aquelas pessoas que perderam praticamente a esperança de terem um emprego e de terem sua renda. Como é que aconteceu essa crise? É uma historinha fácil de contar. Ela começa na Constituição de 88, que tornou obrigatórias uma série de despesas, e não disse de onde viriam as receitas. Para que essas receitas começassem a ser cobertas, o governo aumentou os impostos, e hoje nós temos uma das cargas de impostos maiores do mundo. Praticamente 1/3 do nosso produto interno bruto é carga de imposto. Se tivéssemos essa carga, mas as nossas estradas fossem as autobahns alemãs, os nossos hospitais fossem hospitais suíços e as nossas escolas fossem americanas, todo mundo estaria satisfeito. Eu pago imposto, mas eu tenho retorno do Estado. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Vivemos uma hiperinflação. O pessoal mais jovem aí, com certeza, não lembra. Mas a turma que já viveu um pouquinho mais, lembra a época que saía o dinheiro e você corria para o supermercado, porque já tinha um cara com uma maquininha lá, remarcando os preços. Quando o presidente Sarney, em março de 1990, passou a faixa para o presidente Collor, a inflação era 89%. Aí a turma aí mais nova deve pensar, ao ano? Não, ao mês. 89% ao mês. Aí havia um gatilho que aumentava imediatamente os preços e os salários. Se eu pegar um contra-cheque meu daquela época, eu ganhava milhões, mas os milhões não valiam nada. Conseguimos debelar a hiperinflação por meio de um plano monetário, que foi o Plano Real, que nos últimos 24 anos nos deu uma moeda estável.
Se tirar 24 anos para trás, de 1995, e caímos para 71, entre 71 e 95, eu acho que nós tivemos mais 5 moedas e devemos ter cortado uns 9 zeros aí do nosso dinheiro. A turma mais nova, com certeza, né, não lembra disso, e graças a Deus estamos vivendo num país que hoje nós temos uma moeda forte. O período então do presidente Fernando Henrique é marcado por esse plano monetário e por a busca do ajuste fiscal. O que vem a ser o ajuste fiscal? O governo é igual à casa da gente. Se nós gastamos mais que ganhamos, primeiro a gente entra no cheque especial, com todo o juro que está aí, né? Depois a gente estoura o cartão de crédito e no final vai para o agiota. O governo é a mesma coisa. Ele tem que ajustar a sua despesa à receita. E qual é a receita do governo? São os impostos. É o dinheiro dos impostos. Ele não pode estar gastando mais que aquilo, porque ele vai se endividar. Então, com base num tripé macroeconômico que previa uma meta de inflação, uma taxa de juros e um câmbio flutuante, se levou um ajuste dessas contas públicas, buscando a todo momento o quê? Obter um superávit primário. Superávit primário é aquela conta de padeiro, tá? Receita menos despesa, deu no azul, eu tenho um dinheirinho sobrando aqui para ou investir mais ou amortizar juros. Muito bem. 2002, eleito presidente Lula. Primeiro mandato dele, 2002 a 2006, ele mantém essa ortodoxia econômica, tendo como ministro da Fazenda o ministro Palocci. Mas lembrem-se, já nesse período ocorria o mensalão, ou seja, já se buscava comprar o Congresso para se manter no topo um projeto de poder. Ao mesmo tempo, esse período coincide com aquilo que ficou conhecido como o boom das commodities, que é o nosso produto principal, do agronegócio e dos minérios que nós vendemos. A China decola e precisa comprar minério e precisa comprar comida. E os preços vão lá em cima. E entra bastante dinheiro no Brasil. Apesar do mensalão, o presidente Lula é reeleito. E aí, diz assim, bom, agora o jogo mudou. Agora eu vou aplicar a minha regra. E a regra dele, logo depois, estressada ao máximo pela presidente Dilma, era gastar. Vamos gastar. Vamos nos endividar. É um conceito primário, senhoras e senhores. Porque se eu contraio uma dívida para investir e obter um retorno daquele investimento que vai me possibilitar pagar a dívida, é uma coisa. Agora, se eu contraio dívida para gasto corrente, ou seja, para pagar o padeiro, o leiteiro, né, pagar água e luz, eu vou entrar naquele círculo da bola de neve. E foi o que aconteceu no nosso país. Se usou os bancos estatais, se pegou o BNDES e assim, não, vamos promover, né, os empresários nacionais. Aí o governo captava dinheiro a 13 e emprestava para o empresário amigo a meia dúzia. Quem é que pagou essa diferença de meia dúzia para 13? Nós. Estamos pagando até hoje. Alguém se deu mal nisso aí. O resultado foi que a dívida entrou num ritmo avassalador. Hoje ela está em 80% do nosso produto interno bruto. Praticamente quase 5 trilhões de reais nós estamos devendo. Eu e cada um de vocês que estão sentados aqui. A dívida é nossa e nós vamos ter que pagar. Estamos entrando no 6º ano no vermelho. Há 6 anos que o governo federal tem que contrair dívida para poder pagar o quê? Gasto corrente. Isso aí é fruto de quê? Lembra que eu falei da Constituição de 88, das despesas obrigatórias? De cada 100 reais que o governo arrecada, 96 estão carimbados. Essa é a situação. Sobra 4 reais. Na tentativa de reverter esse processo, apesar de nós termos
uma lei de responsabilidade fiscal que diz que o governante que gasta mais de 60% do seu orçamento no pagamento pessoal, ele incorre em crime contra essa lei, se teve que fazer a chamada emenda do teto de gastos ou novo regime fiscal. Foi votada lá em 2017. O que diz isso? Ela diz que o orçamento de um ano para outro só pode aumentar de acordo com a inflação. Mas a vida real não é assim, senhoras e senhores. O orçamento é uma pizza, né? A pizza com as suas fatias. Fatia do pagamento pessoal, fatia da previdência, fatia da saúde, da educação, da infraestrutura, da defesa, etc. e tal. Só que o orçamento aumenta 4, que é a inflação. Mas a fatia da previdência e do pagamento pessoal, por obrigações, aumenta mais, aumenta meia dúzia, aumenta 7. Se uma fatia da pizza aumenta mais, e ela tem que se manter naquele tamanho, o que acontece com as outras? Tem que ficar menores. Alguém vai ficar com a fatia menor. É o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e que obriga ao contingenciamento, né, do nosso orçamento na área de custeio e de investimento, que já é diminuta. O orçamento desse ano é 1,5 trilhão de reais. Né? Nós tínhamos para custeio e investimento apenas 114 bilhões. É aqueles 4% que eu falei. Desses 114, tivemos que contingenciar 34. Sobram 80 bilhões. E isso vem diminuindo de ano para ano. Portanto, senhoras e senhores, compete ao governo do presidente Bolsonaro trabalhar nas duas colunas mestras da economia para trazer a solução a esse problema. Quais são as duas colunas mestras que sustentam a economia? Um é o ajuste fiscal e outro é a produtividade. A questão fiscal, as senhoras e senhores já entenderam perfeitamente, não tenho dúvida. Como é que nós vamos trazer a despesa para o tamanho da receita que nós temos? Primeira coisa, reforma do sistema previdenciário. Essa é a necessidade dela. Estamos vivendo mais. Se não fizéssemos nada, a turma mais nova que está aqui, com seus sonhos de um futuro e de um dia chegar aos 60 anos, 60 e poucos anos e desfrutar de uma aposentadoria, não teria aposentadoria nenhuma. Iam trabalhar do berço ao túmulo, porque não ia ter dinheiro para pagar nada para vocês. E aí nós estaríamos rompendo um dos pilares da nossa civilização, que é o pacto de gerações, onde nós mais velhos temos que passar o bastão para os mais novos em condições de eles produzirem. A reforma, depois de 5 meses de diálogo, de paciência, passou na Câmara de Deputados e agora está no Senado, e acreditamos que aí mais um mês e meio, 2 meses, ela será aprovada. Essa é a grande necessidade, porque a partir daí o que acontece? Teremos uma previsibilidade no gasto, e a pizza do orçamento vai desimportar, porque ela está torta. Como também podemos fazer para aproximar a receita da despesa? Temos que enxugar o governo. A máquina governamental é enorme e pesada, onerosa. Como enxugar o governo? Diminuir o número de ministérios, foi o primeiro passo. Diminuir o número de cargos comissionados, aquele que o pessoal entrega para o amigo, toma aí um carguinho aqui para ti. E vamos enxugar o número de funcionários. Mas como fazer esse enxugamento? Se tem estabilidade? Esse será um enxugamento progressivo. Como progressivo? À medida que as pessoas se aposentarem, não vamos contratar ninguém. Vamos aguardar que haja recurso para essa contratação. Porque, infelizmente, o governante inescrupuloso sobrou um dinheirinho ali, eu vou contratar mais gente. Ele não está olhando para frente. Se vai ter condições de pagar aquilo que ele contratou. Porque na nossa casa a gente faz assim. Outra coisa que nós podemos fazer, privatizar o que puder ser privatizado.
grande número, nós temos mais de 140 empresas estatais. A grande maioria delas são deficitárias, se transformaram em mero cabide de emprego. Então vamos vender aquilo que puder ser vendido e vamos fechar aquilo que não interessa mais. E essa é a discussão que está sendo travada e é a missão lá do secretário Salim Matar. Então, receita e despesa se aproximando. Então, é uma coluna. A outra coluna, agenda de produtividade. A nossa produtividade é baixíssima. Ela só cresce 0,2% ao ano. E por que a produtividade é baixa? Eu falei aqui da carga brutal de imposto. O nosso sistema tributário é caótico. Vocês acham que existe uma legislação tributária no Brasil? Uma? Não. Existem mais 5.700 legislações tributárias, porque tem a do governo central, tem de cada estado do Distrito Federal e cada município tem a sua, né, seu prefeito? E aí a empresa que está lá, ela tem que atender a esses três senhores. Esse sistema, para que as senhoras e os senhores tenham uma ideia, custa 70 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. E mesmo assim, nós temos evasão / sonegação de 450 bilhões. Se nós conseguimos cortar pela metade ao simplificar o sistema e temos mais uma arrecadação de mais 250, 300 bilhões, imagine o que isso significa para o caixa do governo e para a nossa produtividade. Porque a empresa vai entender o que paga. Qualquer empresa grande, ela precisa ter um time de advogados. Então a turma que faz direito aí vai entender que o direito tributário vai ficar mais simples, hein? Além da reforma tributária, como é que nós vamos melhorar a produtividade? Infraestrutura. Plantador de cana aqui nessa região, para tirar a sua produção e levar para outro lugar, ele vai por péssimas estradas. Não tem uma ferrovia, ele paga caro para isso. Então, temos que colocar a ferrovia. Temos dinheiro para isso? Não. Temos que conceder. Temos que trazer o parceiro privado para ele investir. E para trazer o parceiro privado, o que eu tenho que dar a ele? Garantia, ambiente de negócios estável, não haver ruptura de contrato. Não pode o governo fazer um contrato, entrega aquela concessão para determinada empresa que apresentou suas credenciais e venceu a licitação, aí vem o governo seguinte e diz assim, não, agora não quero mais, passa um X aqui, ninguém vai investir numa situação dessa natureza. Também o que temos que fazer para aumentar a produtividade? Desregulamentar. Excesso de regulamentação e excesso de lei. Para que as senhoras e os senhores tenham uma ideia, de 1988 para cá, foram editadas 23 leis federais. Por ano? Por mês? Não, por dia! 23 leis federais por dia. São mais de 6 milhões de páginas de legislação. Ninguém se entende. Então temos que desregulamentar. E qual é a palavra-chave no desregulamentar? É confiança. Confiança é tudo numa relação. Começa na casa da gente. Se eu sou casado e não tenho confiança na minha mulher, esse casamento vai para o brejo. E vice-versa. E como é que eu vou criar confiança? O Estado tem que provar que o cidadão está errado, e não o cidadão tem que provar que está certo. É a inversão da coisa que tem hoje. Daí, a medida provisória já votada da liberdade econômica, que facilita a abertura, principalmente das pequenas empresas que tocam o negócio no Brasil. A pessoa muitas vezes tem um dinheirinho ali, quer abrir um salão de cabeleireiro, o outro quer botar uma padaria, ou tem que arrumar 4, 5 alvarás, não é? Provar certidão, verbo, advérbio, provar uma porção de coisas, ele acaba desistindo do negócio. Não, vou deixar meu dinheiro no banco. Porque se ele abrir o negócio, botar um salão de cabeleireiro, a senhora que tem o dinheiro, ela vai contratar mais 3 mulheres para trabalhar com ela, e a gente está tendo emprego e está tendo renda. Além disso, desburocratizar.
não é? Nós estamos na era da revolução tecnológica, na era da TI, na era do app. Por que eu tenho que entrar em fila? Por que eu não posso ter um app do governo onde eu posso registrar os dados que eu necessito? Desburocratizando a coisa e facilitando o acesso. Então são essas duas molas mestras para a questão econômica. Ainda falando da questão de valores, a questão de valores nos remete também ao problema da segurança pública, que aflige a todo mundo. Tráfico de drogas existe no mundo inteiro, senhoras e senhores. Mas aqueles aí que são viciados, que eu tenho certeza que aqui não tem nenhum, e que querem comprar o seu pó em Paris, o cara vai lá num boteco, compra, não vai ter um cara de fuzil tomando conta daquilo ali. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é uma guerra de narco-quadrilhas, uma narco-guerrilha. Como é que nós vamos combater isso? É o grande trabalho que o ministro Moro vem procurando fazer. E onde que nós temos que agir? Temos que agir na legislação penal. A nossa legislação é branda. O camarada mata uma pessoa, é condenado a 30 anos, 6 anos depois ele está na rua. A família ainda está chorando aquele que foi morto. Sistema penal. Nosso sistema é constituído de masmorras, onde se joga as pessoas lá feito gado, e ficam misturados bandidos de alta periculosidade com aquele que roubou um par de sandália havaiana. Só vai piorar. Então temos que melhorar o sistema penal, separando os diferentes criminosos pelo aquilo que eles cometeram. Também o sistema penal não pode ser paraíso do bandidão. Vocês viram agora que 2 narco-quadrilhas dessas aí estão preocupados porque estão sem visita íntima. O cara matou gente, assassinou gente e ainda quer visita íntima. A questão de crimes cometidos por menor de idade. Um rapaz com 17 anos que assassina uma pessoa, ele não entende o que fez? Então, temos que discutir esse assunto de forma séria, sem partidarismos, sem sectarismo. E nossa polícia, estou vendo aqui os nossos representantes da Polícia Militar de São Paulo. Boa tarde aí a todos. A polícia tem que ter o aparato tecnológico necessário. Nós não vivemos na era tecnológica. Integração de bancos de dados, equipamentos modernos, respeito à atividade policial. E pairando sobre tudo isso, como eu falei no começo dessa exposição, a questão social. Porque se não se resolve a questão social, nós não vamos conseguir vencer esse problema da segurança pública. Portanto, senhoras e senhores, o nosso governo, ele tem que trabalhar equilíbrio fiscal, agenda de produtividade, segurança pública, a questão política, para que em 2022 o país esteja de volta nos trilhos e nós iniciemos um ciclo realmente de desenvolvimento sustentável e não aquilo que em economia se chama o voo da galinha. Dá um saltinho, dá aquela voadinha e cai no chão de novo. Então nós temos que ter um tripé para levar isso adiante. Em primeiro lugar, clareza. A população tem que entender o que está se buscando fazer. Então nós temos que melhorar a comunicação. Temos errado muitas vezes na nossa comunicação. Determinação para superar os obstáculos. Porque interesse escuso, aquela associação que o ministro Paulo Guedes chama com criaturas do pântano político associados com piratas privados. Esse grupo tem que ser sobrepujado com determinação e paciência para negociar tudo que tem que ser negociado e conversando com todos os segmentos da sociedade. Então esse é o tripé que o nosso governo tem que levar adiante. E finalmente, existem aquilo que são os valores da democracia ocidental e que não podem ser jogados fora em nenhum momento.
Eu começo por um que eu já falei, que é o Pacto de Gerações. O Pacto de Gerações é fundamental para o progresso do país. Na profissão que eu exerci durante 46 anos dentro do Exército, eu chamava o Pacto de Gerações da longa linhagem verde-oliva. Era aquela passagem daquele general que ia para a reserva e sabia que naquele dia que ele estava indo para a reserva, um aspirante estava saindo da academia militar, com os mesmos valores e buscando os mesmos objetivos. Então a gente não pode jamais descuidar do Pacto de Gerações. Não podemos descuidar da democracia. Winston Churchill já dizia: pode ser o pior, mas é o melhor de todos os regimes. Fora da democracia, fora da busca do entendimento constante, não há solução. A democracia, ela é fundamental para que o país atinja os seus objetivos. Muitas vezes as pessoas podem achar: não, vai vir aqui um cara, um salvador da pátria e vai resolver o problema. Não é assim, senhores. Não é assim. Não é 1578, né, fazer uma digressão histórica aqui, a famosa Batalha dos Três Reis, a Batalha de Alcácer Quibir, onde desaparece o rei de Portugal, o jovem Dom Sebastião. Era o esperado, né? Porque tinham passado tanto tempo esperando que ele crescesse para assumir como rei, e ele acaba desaparecendo nessa batalha. O corpo nunca foi encontrado. E durante muito tempo se esperava que Dom Sebastião reaparecesse para assumir as rédeas de Portugal. E isso aí ficou conhecido como sebastianismo, né? A chegada do Salvador. Não tem Dom Sebastião que vai vir de Alcácer Quibir para resolver os nossos problemas. Nós temos que resolvê-los dentro da democracia e dentro do capitalismo, porque é o capitalismo que assegura o progresso, e compete a um governo dentro do capitalismo tomar as decisões de onde colocar a prioridade. É o velho dilema da economia: canhão ou manteiga? Eu vou ter aqui um exército fortíssimo enquanto as pessoas estão morrendo na rua porque não tem hospital? Ou as pessoas não conseguem ter educação porque as escolas não funcionam? Ou não consigo formar professores por falta de recursos? Não. Então, o governo tem que saber tomar suas decisões, mas dentro do sistema capitalista, porque no sistema capitalista há a liberdade de empreender. E aí, outro parênteses: este país, este Brasil, nasceu sob a ótica da inovação e do empreendedorismo. Por que isso? Quando os portugueses se lançaram para as grandes navegações, eles inovaram ao construir a caravela. A caravela era uma maravilha da época. Era uma nau com velas quadradas e triangulares, que lhes permitia navegar contra o vento. E usaram os melhores inventos da época: a bússola, a pólvora. Chegaram no Brasil: como é que nós vamos administrar isso aqui? Traz um parceiro privado. As capitanias hereditárias foram entregues para quem? Para empreendedores portugueses. Então nós nascemos assim. Então, é dessa forma que nós temos que funcionar, dentro da nossa herança histórica. Outro valor fundamental: Estado de Direito. Ou seja, a lei vale para todos. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não pode ter Silva mais importante que os outros Silva. Todos têm a mesma importância. Então, o Estado de Direito é fundamental para uma democracia de massas como a nossa. Somos mais de 200 milhões de pessoas. Se ele não funciona, vira a anarquia. E outro dos valores fundamentais é a sociedade civil. Sociedade civil forte, que cobre resultados dos seus eleitos. Aqui está uma parcela significativa. Vocês constituem um grupo com pensamento, com propósitos, com ideais. Então, constitui uma parcela significativa da sociedade civil. Tenho certeza que votaram em alguns.
cobrem deles. Escrevam, apresentem ideias, apresentem sugestões. Ninguém tem a palavra mágica para resolver. E finalmente, senhoras e senhores, otimismo. O Brasil é uma potência. Temos território, temos água, temos sol, temos uma população trabalhadora, temos vontade, e nós vamos superar essa crise. A crise será superada com determinação, com clareza e com paciência. Tenho certeza disso. Muito obrigado.